A Voz do Olho Podcast. Divagações bem-humoradas entre Angola e o infinito. Há sempre aquele parente que pensa alto quando escreve uma carta, uma mensagem. A Voz do Olho Podcast. O social e o cultural cruzam-se aqui no flagrante de um olhar que ganha voz. Olá amigos, bem-vindos ao podcast A Voz do Olho. Esta é a edição número 4 e que fecha também a segunda temporada. Hoje tenho companhia. Estou com a Nair, ou Naya, 21 anos, e o Ataíde, 17 anos. Estão em gozo de férias e então vamos explorar os meninos. Olá. Olá. Bem-vindos. Obrigado. Como é que estão a correr essas férias? Estão a ser boas, muito proveitosas. Tivemos a maravilhosa oportunidade de chegar aqui na capital e passear um pouco. Estão a ser boas. Não é a minha primeira vez, então, mas tem coisas novas. Tá bom. Há uma anedota que é assim. A professora pergunta o que é um adulto? E os alunos respondem: um adulto é alguém que não entende as crianças. E o outro responde: nem os adolescentes. Vocês também acham isso? Que um adulto é quem não entende bem? Ou como é que vocês acham a vossa relação com os adultos? Acham que os adultos entendem a vossa geração? Na minha opinião, não. Posso concordar com o menino. Adultos são pessoas que não entendem as crianças, pior os adolescentes. Porque depois de atingirem o pico da maturidade, esquecem como é que é andar a atingir aquele nível. E aos adolescentes lhes cobram a responsabilidade de adultos. As crianças, pior ainda. Então, tornam-se pessoas chatas. Você olha assim a distância, meu Deus. É como se tivessem a te cobrar a maturidade que eles adquiriram no percurso de se tornar adulto. Então, complicado. Bom, tenho uma opinião não muito diferente da tua, mas ligeiramente diferente. Os adultos, nem todos são os que não entendem os adolescentes e as crianças. Cada um tem a sua forma de ser. Ou uns entendem, os outros não, independentemente do meio em que ele viveu e como aprendeu a ser adulto. E então, e por que é que vocês me tratam por tio? Irmão da mamãe. Mas se eu fosse irmão do vosso pai, já seria pai. Como é que isso funciona na vossa cabeça? Eu acho que tem a ver muito com a cultura que nós aprendemos. Porque na parte da mamã, tio é o irmão da mamã. O irmão do pai é pai, porque acho que é os bantos que encaram assim. Mas mesmo na parte do papá, os irmãos dele nós chamamos de tio na mesma. Então, também é uma confusão que nós só adquirimos, pronto, nos adaptamos como água no recipiente. Bom, é como a Naya disse, né? Tio porque irmão da mãe e tudo mais. Se fosse irmão do pai, seria pai. E essas formas de tratamento depois têm relação com o afeto, o sentimento, ou vocês acham que não tanto? Não tanto, porque tem a parte do vizinho que também é tio. Então, ainda que não tiver respeito, é mesmo já um tratamento assim que nós africanos aprendemos, onde o vizinho é tio também. Sim, é verdade. De qualquer das formas, tem sempre aquele senhor que nós encontramos na rua, ou boa tarde, tio, mesmo não sendo irmão da nossa mãe nem do nosso pai. Então é uma forma de respeito. Há coisas que consigam se lembrar que vocês acham de engraçadas e curiosas ou que façam pouco sentido na relação entre as várias gerações que atravessam a vossa vida, entre vocês e as crianças, ou entre vocês e os adultos. Alguma coisa que vos pareça assim um bocado meio com pouco sentido ou que dá vontade de rir? No meu caso é quando eu estou a fazer uma coisa e vão me dizer assim... Podia não ser os pais. Vão dizer, tu já és mais velha para fazer isso. E tu vais fazer as coisas que, entre aspas, os mais velhos fazem. Vão dizer, tu ainda és muito nova para fazer isso. Então você fica no meio. Sou mais nova ou sou mais velha? Então, isso aqui é um pouquinho estranho no momento em que se vive. É engraçado depois de passar pelo momento. Bom, no meu caso não é assim tão diferente. Eu acho um pouquinho estranho quando chega um mais velho e me olha. Você tem quantos anos? 17.
Na tua idade eu já tinha filhos, na tua idade eu já saí da casa dos meus pais. Yeah. Essa página. É muita pressão, né? Sim. Eu sei que vocês estão a dividir o mesmo microfone, então é uma ginástica, mas as condições vão melhorar. Na outra temporada do podcast já estamos a cuidar disso. Há uma lenda, segundo a lenda, vocês sabem, conhecem os povos do Dombe Grande, né? Os povos originários, vamos assim dizer. Sim. Sabem, conhecem mais ou menos como é que eles vivem. Vivem no ambiente do mato, usam tangas ainda, ou panos, ou casacos, naquele ambiente de pastorícia e recoleção de frutos. Quer dizer, aquela vida mais ou menos primitiva. Sim. Então, a dado momento, começaram lá a surgir pessoas assim, pronto, para levar a, entre aspas, civilização, ou civilização cristã, ou civilização apenas portuguesa. Então, eles madrugavam para encontrar os povos, para converter ou para civilizar, e os povos sempre fugiam. Um dia conseguiram dar um encontro. E os povos disseram, não, nós não queremos. Vocês depois vão chegar aqui, vão obrigar os nossos filhos a ir para a escola. Depois da pessoa estudar, só quer fazer guerra. Parece que nem sempre o estudo conduz para coisas positivas, né? Parece que quanto mais, e se olharmos mesmo para o avanço da tecnologia, os telemóveis, os GPS, são artefatos criados para facilitar a guerra, né? Como é que funciona na vossa cabeça essa coisa? Quer dizer, os mais velhos estudam, ensinam coisas boas e no fim das contas estão a fazer guerra. É verdade. Chega até... Nunca tinha pensado intensamente nesse ponto, mas chega até ser um ponto muito verdadeiro. Depois, o que foi criado para bem não é usado para o próprio bem, nem sequer o próprio estudo, porque tem esses casos também dos ataques cibernéticos. É com o conhecimento que se fez isso. E conhecimento ensinado na escola, seria para um bom fim, mas só que nem todos temos aquele coração e não só também. Por exemplo, a faca. A faca fizeram para cortar as coisas e facilitar em alguns processos, como por exemplo a cozinha. Mas há quem usa a faca para roubar, né? Para intimidar as pessoas. Depende muito, o conhecimento é bom, mas depende muito de quem usa e como usa. Contava-se muito de um pastor que precisava de uma lição para dar e não se lembrava do que... E enquanto ele se esforçava a pensar e chovia e o neto fazia muita confusão, queria atenção, então ele vê, como é que vou ocupar esta criança? Então dá-lhe um texto, né? E aí diz, brinca lá de rasgar. Depois cola. Quando o menino rasgava o papel para depois colar como se fosse um quebra-cabeças, ele se concentrava na leitura. Ele julgava que o miúdo ia se ocupar por muito tempo. Passado pouco tempo, o miúdo já voltou com o papel colado. Ele disse, mas, meu neto, como é que fizeste isso? E ele diz, não, avô, atrás do texto havia a pessoa. Endireitando a pessoa. Endireitando a pessoa, quer dizer, o mundo é um pouco, você estava a dizer, né? No fundo, se a pessoa estiver torta, o mundo vai... O mundo vai torto. Vamos agora falar um bocado, estamos já no tema da escola, vamos lá falar um bocado sobre a vossa relação com a escola. Alguma coisinha que vos pareça curiosa? Deixa-vos contar. Quando eu estudei a 5ª classe ou 6ª, isso no final dos anos 80, princípio dos anos 90, os enunciados da prova, do final das classes de transição, estou a falar da Catumbela, eram levados à escola por militares armados da segurança do Estado. No tempo da Revolução, a educação era uma linha da defesa. Vocês já imaginaram isso? Hoje estamos cheios de liberdades e GPTs. Naquela altura eram militares que levavam os enunciados, armados, da segurança do Estado. Não era... Vocês têm ideia do que é segurança do Estado? Já ouviram falar? Sim, já. Pois, é a parte mais sensível e de alguma forma mais forte, mais repressiva e também mais, enfim... São pessoas que nós não vemos todos os dias. Imagina o nível de gravidade ou de preocupação. Como é que vocês veem hoje, ou quer dizer, como é que vocês encaram a educação do vosso tempo? Estamos a falar de educação escolar. É algo muito modesto, comparando as histórias que os tios nos contam, é algo também muito desafiador, como temos muitas coisas ao nosso alcance, às vezes há preguiça de procurá-las. Por exemplo, os tios nos contavam que antigamente, se quisessem uma matéria, tinham que procurar nos livros e tudo mais. No nosso tempo, acho que se fizermos um inquérito, nem metade da população já jovem lê livros, né? Vai só no chat GPT, na Google, pesquisa o que quer, algo rápido e já está. Não é a tua opinião?
É um pouquinho estranho, mas é como também disse o Ataíde, temos tanto acesso a tanta informação, mas não temos muitas vezes direção, porque mesmo o rigor, né? O tio esteve a contar que eram muito rigorosos com os estudantes ao ponto de trazer a segurança do Estado para levar os enunciados. Mas nós agora nem sequer os professores são rigorosos com eles mesmos. Então o conhecimento fica assim um bocadinho baralhado, apesar da preguiça da nossa geração. Essa cena da inteligência artificial trouxe uma estagnação na inteligência natural. Ninguém mais pensa como... Quer dizer, alguns ainda pensam, mas abafam já a maioria e ninguém mais leva assim tão a sério ou a busca pela informação. Os livros estão cada vez mais caros, a prática, laboratórios, no nosso caso, estão cada vez mais desgastados, mas o Inaré está sempre aí a apertar e tem dado. Na vez também tem assim uma velocidade do cagado, né? Bem lentinho a marchar. De 3 em 3 anos, uma vez, mas pelo menos tem estado ali. Ok. Pois é, enfim. Vocês já perdoaram os pais por os terem levado à escola? Vocês se lembram como é que foi o vosso dia, o primeiro dia? Sempre a chorar, né? Ou vocês foram a rir no primeiro dia de aulas, das vossas vidas? Bom, no meu primeiro dia, eu lembro como se fosse ontem. Mais próximo do micro, por favor. Já, tá bom. Já, ok. Fui com a mãe, a mãe e o pai, acho que o Mano Xande, foi a Naya. Deixaram-me na escola muito bem. Não me doeu tanto porque... Pronto, o pai já havia me alertado muito tempo, quando no final dos 3 aninhos, até aí, daqui a algum tempo vais à escola. Aquilo, eu podia estar a brincar, eu estar em qualquer sítio, ele vinha ter comigo, daqui a pouco vais à escola. E no primeiro dia foi algo normal. Vocês pensavam que a escola terminaria naquela semana, né? Era só 2 dias. É verdade. Imaginavam que seria até... Ainda nem estavam quase a parar. Eu perdoei né? Do ensino primário até a 12ª classe. Agora, da universidade para cá, acho que já não consigo perdoar tanto. É a parte que mais... é a parte que mais está dando dor de cabeça. Mas, se eu me lembro, não fiz tanta confusão, porque já tinha lá os outros manos a estudarem, então... Quando eles iam para a escola, a casa ficava deserta. Então, o desejo era, vou para a escola para ficar também ocupada. Mas cheguei lá, um choque de realidade até hoje. Mas estamos a rezar para terminar mesmo. Uma coisa que eu estou a gostar é que a vossa família está, de alguma forma, a romper o tabu. A nossa família é muito mais de pessoas ligadas às letras, às línguas. Tanto é que temos, 5 ou 6 linguistas na família. E então, para as ciências exatas, a vossa geração é que está a romper este tabu. Então, eu lembro-me na 6ª classe, tínhamos um professor, não vou falar o nome dele, então, e naquela altura era quadro e giz. Na hora de resolver um problema ou exercício, ele escrevia e depois dava ordem para passarmos no caderno. Ele ficava o quadro todo, escreve, vocês apontam, depois dizia, quando ele desse conta que errasse, caímos no erro. E nós, não, professor, não caímos. O professor caiu. Se você pode escrever sozinho, como é que caímos no erro? O professor caiu no erro, né? Há coisas engraçadas que vocês se lembram da vossa relação com a escola, professores e contínuos, enfim? Professor, acho que é sempre o professor, porque passamos mais tempos com ele. Okay. Mas também do professor é fácil perdoar do que de um guarda. Eu me lembro de um segurança da nossa escola. Ele era pior que a professora que você vai encontrar na turma, porque ele também é o único sítio onde ele tinha onde mostrar poder. Então ele era muito chato. Uma vez, me lembro, em 2017, acho que as lentes de photogray, foi a primeira vez que ele deparou-se com ele. Eu coloquei e ele me disse: tira lá esses óculos escuros de bandido, pá. Como é que você vem aqui com óculos escuros? Eu disse: não, tio, só mesmo assim eu estudava no período da tarde, tinha muito sol. Tive de levar o senhor à sombra, esperar os devidos minutos para as lentes voltarem ao normal. E ele lá a me insultar. Quando os óculos voltaram ao normal, ele disse: também não é para trazer a tecnologia aqui. E a professora olhou e disse: podes passar para a sala. Então foi uma coisa muito, muito estranha. Até hoje não consigo esquecer muito bem. Oh, céus. E tu, Ataído? Bom, eu lembro, na 7ª classe, tivemos um professor que, além de professor, era o dono de uma concessionária de carros recondicionados. E certo dia ele esteve a nos ditar
Só que naquela de dita não dita, ele também esteve a fazer uma chamada, só que não nos informou que estou a telefonar. Então, ele foi ditando, era aula de matemática, sequência de número. É todo número que, olha, cuidado, aquele carro não está bom. Então, todo mundo escreveu só o cuidado, depois deu-nos conta que o professor afinal esteve a telefonar. Opa, essas misturas. Eu sou de um tempo em que os professores ainda fumavam na sala de aulas. Felizmente vocês já não apanharam isso, não é? Mas na minha escola é normal. Fumar na sala de aulas? Ah, não, tem que sair atrás da sala. É normal, é normal. Fumar é um vício ditador. Um pouco difícil. Vocês são de uma família bilíngues, né? Entre nós, nós os irmãos, vossos tios, vossos pais, entre nós não sabemos que língua vamos falar. A pessoa abre a boca e a língua que aparecer saiu, né? Como é que vocês lidam? Como é que vocês se sentem quando estão rodeados dos mais velhos que falam, por exemplo, umbundo, que é a língua dos vossos ancestrais? Acho que umbundo é a língua em que os nossos pais expressam os sentimentos. Então nós fazíamos assim, quando tinha um assunto, né, nós medíamos. Se eles estivessem a falar umbundo, então o assunto é grave, porque é para não percebermos. E se estivessem a falar português, então seria leve. E meio que aprendemos também algumas palavras e medíamos as conversas deles em função do contexto. Tipo, já sabemos, tem algumas palavras que eles vão falar, esse assunto é de tristeza, esse assunto é de alegria. Então, virou que meio a língua deles expressarem as emoções. E tu, Ataíde, o que é que tu achas essa questão dos velhos, os pais, as gerações mais crescidas, em casa, na igreja e eventualmente acredito que até no espaço escolar os funcionários falam umbundo, né? Em Benguela? Sim. Em casa em casa no meu familiar é como a Naya disse, mas normalmente nas escolas, quando estou a ver o guarda está a falar umbundo e está a nos olhar mal, aí já é de imaginar que está a nos falar mal de tudo, né? Sim, mas é como a Naya disse, é mesmo uma língua que eles usam para os sentimentos. E sobre a pouca atenção que se dá às línguas nacionais, sobre as desculpas de que o português é a língua constitucional, vamos ouvir a opinião do professor e escritor Abreu Pacha. Sim, mas isso não significa que você compromete toda uma orientação cultural, em estrutura, né? Vamos nos mercados no 30. Vamos para a paisagem cultural. Vamos para a rua, vamos para o mercado, nos grandes aglomerados. Vai ver o que acontece. Vamos no Quicolo, por exemplo, no 30. Vamos no Rocha Pinto. O que acontece lá? Né? Do ponto de vista político, nós podemos ter uma orientação técnica e política, mas há uma base cultural que essa orientação técnica e política não pode esquecer, não deve esquecer. Nunca. E mesmo lá onde vamos fazer a ciência, vamos projetar a ciência, esses elementos todos têm que ter em conta, porque senão nunca vamos conseguir traduzir em extensão e na medida necessária aquilo que são as nossas inspirações. Porque, aliás, a linguística demonstra isso, ou a língua, e a neurociência hoje mais vem provar isso, que a língua realiza o humano, a pessoa humana. Uma criança que nasce a falar o Lingala, a falar o Kikongo, por exemplo, o Nhanekankume, até aos 6 anos, chega a criar um repertório de mais de 700 palavras. Independentemente do meio onde vive, se estiver no meio aldeão, entre as plantas, os rios, os bichos, consegue ter esse léxico. Só que se você de repente decidir meter na escola, lhe retiras nesse ambiente que lhe informa, e lhe colocas num ambiente diferente deste. Vais para lhe ensinar coisas que não traduzem na prática o lugar, ou não tem relação com o lugar que é o meio dele de socialização. Isso é violento. Vocês têm saúde, nós temos saúde, estamos num país, felizmente, com os desafios que tem, mas pelo menos dormimos e acordamos sem guerra, né? Como é que vocês olham para as notícias do mundo, com o que está a acontecer? Que conselhos é que vocês deixariam para as pessoas que decidem? Quanto mais paz, melhor, se fosse esse o conselho, né? Se tiver no alcance, que seja então a paz, porque a guerra, né? Por mais que não esteja a acontecer diretamente aqui no nosso país, mas todo mundo sofre os efeitos da guerra. Combustível, comida, subida de inflação e não sei o quê. São muitas outras coisas, então não é só aquele povo que sofre, né? Nós também acabamos por sofrer e também o cenário de morte não é muito prazeroso, não é já prazeroso. Então, se desse, né, para manter o microfone mais alto, é só mesmo apelar à paz, no que tiver ao alcance de cada um.
porque no final é mesmo só orgulho e interesse. E tu, Ataíde, para fechar, que palavra deixarias para os decisores do mundo? Se possível, tende paz com todos. A Voz do Olho Podcast.